Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 4 do livro de Gálatas, os filhos da promessa. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 4. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores, do canal de vídeo da Semeadores. Aproveite aí nesse momento e inscreva-se aí em nosso canal. Também já clica aí no sininho à sua esquerda e dê o seu like, ajudando o nosso canal. Todos os dias temos um vídeo novo, diferente aqui da Palavra de Deus, de um dos capítulos da Bíblia. E hoje nós estaremos vendo o capítulo de número 4 de Gálatas. Faça a leitura prévia antes de nos ouvir para saber do que estamos falando e como estamos falando, se é isso mesmo, se confere aquilo que estamos ministrando. Nossa igreja está na QNA 30, localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial, em Taguatinga Norte, em Brasília, no Distrito Federal. Como dissemos, Gálatas foi escrito, a epístola foi escrita para auxiliar os cristãos da Galácia a resistir aos falsos mestres que pregavam que só era salvo quem acrescentava a fé em Cristo, o mérito humano da obediência à lei. Nesse capítulo, vejamos a preocupação de Paulo com os crentes, quando dizia que ele se angustiava até que Cristo fosse formado em cada um deles. Verso 19. Ele sentia dores de parto. O que é sentir dores de parto por almas que evangelizamos e anunciamos o Evangelho? Você já sentiu dores de parto? Então vejamos esse presente capítulo com mais atenção. Nós estamos na quarta parte da nossa divisão proposta, são as provas teológicas. Começamos no capítulo 3, no verso 1. Estamos falando que vários argumentos teológicos apoiavam a afirmação de Paulo de que seu evangelho da salvação pela fé é pela fé e não pelas obras. E este é o verdadeiro evangelho. E nós dividimos em sessões, e nós estamos na seção B, que é a fé de Abraão. Começou lá no capítulo 3, verso 6 e termina aqui neste capítulo no verso 11. Então, dos versos 6 do capítulo 3 ao 11 deste capítulo, estaremos vendo e analisando essa fé de Abraão. O relato de Gênesis sobre a fé de Abraão na promessa de Deus demonstra que o evangelho da fé de Paulo é fiel às escrituras do Antigo Testamento. Anteriormente, Paulo havia comparado a lei com uma prisão e um pedagogo. Agora compara o papel preparatório da lei como dos guardiões e tutores dos menores. O direito pleno reservado à criança que emancipa é a adoção de filho e o recebimento da herança final. Assim como as crianças eram sujeitas aos guardiães e administradores, éramos também nós sujeitos aos rudimentos do mundo. No grego, a frase pode se referir aos elementos básicos que compõem o mundo. No pensamento antigo, terra, ar, água e fogo. Algumas vezes esses elementos eram reverenciados como divindades que governavam o cosmos. Aqui Paulo pode estar se referindo especialmente ao calendário sacro da lei, com suas estações determinadas pelos corpos celestes. A lei sujeitava a vida ao controle desses rudimentos. Éramos sujeitos até que chegara a plenitude do tempo, o tempo estipulado pelo Pai, ou o fim dos tempos. Quando as promessas de Deus são cumpridas, esse tempo tem o seu fim. Nós temos um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra que se encontra em Hebreus no capítulo 7. Vale a pena você tomar conhecimento sobre o plano das eras. Se você não tiver a Bíblia de Estudo de Genebra, adquira conosco aqui na nossa loja virtual Os Semeadores. Deus enviou seu Filho eterno, enviado para nascer de uma mulher, sob a lei. Embora Cristo não tivesse pecado, ele nasceu sob a lei, sendo não apenas obrigado a cumpri-la, mas também para se identificar com os pecadores que estão sob a maldição da lei. Sua morte nos libertou dessa maldição. Ele o enviou dessa maneira para resgatar ou redimir os que estavam sob a lei. Refere-se não apenas aos judeus circuncidados sob a lei de Moisés, mas também aos gentios, pois ambos estão sob a maldição da lei. O conceito de Paulo da redenção proveio da instituição da escravidão. No mundo judaico, assim como no grego romano, um escravo poderia comprar a própria liberdade, ou alguém poderia comprá-la por ele.
mediante o pagamento do preço do resgate aos seus proprietários. O preço da nossa redenção foi pago pelo Pai por meio do sangue de seu Filho, e pelo Filho ao dar a própria vida em resgate por muitos. Fomos redimidos da lei, para que pudéssemos receber a adoção de filhos ou direitos de filhos. Paulo vinha falando do povo de Deus como crianças sob a lei, mas agora descreve a única maneira na qual esse direito é outorgado. A palavra para adoção traz filho em sua raiz. Deus sela a nossa filiação ao nos dar o espírito do seu Filho, que agora clama Abba, o que era um termo aramaico para pai ou papai, usado pelo próprio Jesus. Era natural que Jesus, o Filho de Deus, num sentido exclusivo, empregasse esse termo íntimo. Agora o Espírito coloca essa palavra nos lábios de todos aqueles que têm filiação em Cristo. Por isso que chamamos a Deus de nosso Pai, e somos da família especial e única de Deus, íntimos dele, com direitos e deveres de filho. Assim já não somos mais escravos, mas filhos. E por ser filho, Deus também nos fez e nos tornou herdeiros em Cristo e com Cristo. Antes de se converterem, os Gálatas estavam sujeitos à servidão dos elementos de um mundo pagão. Seus falsos deuses, sua astrologia, seus rituais sazonais. No entanto, agora somos conhecidos por Deus, verso 9. O conhecimento que os Gálatas tinham de Deus não estava baseado neles mesmos, mas em Deus. Sendo assim, como poderíamos estar voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder do verso 9? Surpreendentemente, Paulo faz ligação do cerimonial legalista com as superstições pagãs. Aceitar a circuncisão como exigência para a salvação era o mesmo que se desviar da liberdade e da graça para a escravidão do mundo, com seus tempos e suas estações. Quer essa escravidão fosse judaica ou fosse gentia. Isso seria o mesmo que querer ser escravizado outra vez, uma vez alcançada a liberdade de filhos de Deus. Paulo pode estar se referindo à observância das festas judaicas ao falar da guarda de dias, de meses, de anos, de estações. Os agitadores judeus entre os Gálatas exigiam não apenas a circuncisão para a salvação, mas também a adoção de todo estilo de vida judeu, incluindo a observância, as restrições alimentares e a manutenção das festas judaicas. A partir do verso 12 até o verso 20, nós veremos a experiência atual. É uma nova divisão da nossa proposta. Em contraste com a experiência que haviam tido com o Espírito Santo quando receberam o Evangelho pela primeira vez, os Gálatas agora estavam perdendo as bênçãos do Espírito por terem se desviado do verdadeiro Evangelho. Paulo apela para si mesmo, pedindo a eles que fossem qual ele era, pois que ele era tal qual eles são. Para levar o Evangelho aos Gálatas gentios, Paulo deixou de lado muitas restrições legais judaicas aplicadas à lei mosaica. Ele havia se tornado como os Gálatas ao libertar-se desses procedimentos e agora encorajava a serem como ele, ou seja, livre da servidão legalista. A caracterização positiva que Paulo faz do seu relacionamento anterior com os Gálatas cristãos, desenvolvida mais adiante nos versos 13 e 16, contém um apelo implícito para que esse relacionamento continue. Nessa seção fica evidente a preocupação de Paulo pelos Gálatas. Paulo não tinha sido ofendido por causa de uma enfermidade física quando esteve entre eles pregando. Continuamos sem saber qual era essa doença de Paulo. Foram sugeridos problemas de visão, malária, epilepsia, diversas coisas. Também não foi determinado se há uma possível ligação com o espinho da carne. Aparentemente, a doença de Paulo fez passar uma longa temporada na Galácia, o que lhe deu uma formidável oportunidade de ministério na região. O que poderia ser um motivo de tropeço para a proclamação do Evangelho foi superado com maestria e ele se sente recebido por eles, como se fosse um anjo de Deus ou como o próprio Jesus Cristo, apesar de seu problema que ele não fala qual que era esse problema. A fonte do zelo que possuíam pode ter sido o desejo de evitar serem perseguidos pelos falsos mestres que se diziam cristãos, ou de judeus nacionalistas não cristãos que encaravam a inclusão do movimento cristão como uma ameaça à sua causa. Vemos no linguajar de Paulo o uso de expressões como dores de parto, angústia,
até Cristo ser formado em cada um deles, verso 19, verso 20. Esse é o testemunho comovente da profundidade dos sentimentos de Paulo por aqueles que ele havia levado à fé em Cristo. A indignação de Paulo nessa epístola revela não apenas a seriedade com a qual ele encarava a tarefa de preservar o verdadeiro evangelho, como também o amor que sentia pelos filhos em Cristo Jesus. A partir do verso 21 até o verso 37 do capítulo 4, nós estaremos vendo a seção As Esposas e os Filhos de Abraão. A partir desse verso 21 até o 31, ao falar das esposas e os filhos de Abraão, Paulo retoma o relato de Abraão em Gênesis, porém agora faz um paralelo sobre como a situação na Galácia se compara com a de Sara, de Agar, de Isaac, de Ismael, os dois filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Ismael era o filho mais velho, nascido de Agar, Gênesis 6, e Isaac era o mais novo, nascido de Sara, Gênesis 21, de 1 a 6. Os nascidos de Agar, Gênesis 16. Agar era escrava de Sara, e Sara era mulher de Abraão. Ismael, filho de Abraão, com sua escrava Agar, nasceu depois que Abraão e Sara haviam perdido as esperanças de conceber o filho que Deus lhes havia prometido. Isaac nasceu por meio do milagre do Espírito Santo, muito tempo depois de ter expirado o tempo de fertilidade de Sara. Deus demonstrou que nenhuma promessa divina é vã. Cristo é o Filho prometido, e nele os gentios são feitos filhos e herdeiros. Como Isaac, os gentios são filhos do Espírito, cumprindo a promessa de Deus a Abraão. Ele explica a história dizendo que tudo isso era mesmo uma ilustração, no sentido de que esses acontecimentos históricos transmitem um significado mais profundo. Paulo, em relação à historicidade da narrativa de Gênesis, chamou a nossa atenção para o significado teológico desses acontecimentos históricos. Isaac nasceu pela fé na promessa de Deus. Nesse sentido, Isaac foi um antepassado espiritual de todos os que buscavam a salvação por meio da fé nas promessas de Deus em Cristo. Ismael, porém, nasceu pelo esforço humano, carnal. Nesse sentido, Ismael é o antepassado espiritual de todos os que buscam a salvação por meio de méritos humanos. Quem nasceu de modo natural foi o filho da escrava, mas o nascimento milagroso foi por meio da promessa, por causa da intervenção divina. Foi o filho da promessa. Isso também representa duas alianças, sendo uma procedente do Monte Sinai, que gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, que representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Verso 25. A cidade terrena de Jerusalém era a sede do legalismo judaico. Por essa razão, Paulo associa com Agar e Ismael a representação do esforço humano em busca do mérito. A outra aliança é procedente também de Jerusalém, mas lá de cima. A despeito do legalismo que emanava de Jerusalém nos dias de Paulo, ainda assim era a cidade em que Deus estabeleceu seu nome e lugar de sua habitação em meio ao seu povo. Salmo 78, versos 68 e 69. Todavia, para a fé cristã, a verdadeira Jerusalém é onde Cristo reina, nos céus, onde os cristãos possuem a sua cidadania. Filipenses 3:20. Por essa razão, Paulo associa Jerusalém celeste com Sara, com Isaac e com a nossa fé. Desde o início, o filho nascido de modo natural persegue o filho nascido da promessa, segundo o Espírito. Até hoje é assim, e também o será até o dia da volta do Senhor. Paulo conclui o assunto perguntando o que diz a Escritura sobre isso. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Gênesis 21, versos 10 a 12. Portanto, diz Paulo, que não somos filhos da escrava, mas da livre. Versos 30 e 31. Gálatas 4, 1 diz, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Esse é o verso 1, e o verso de número 31 diz, e assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. As dores de parto de Paulo não saem da minha cabeça.
Penso o quanto estou longe dele. No entanto, a graça de Deus é quem nos constrange, aqui no século XXI, para sairmos ao campo e para pregarmos a palavra de Deus a todos os povos, em obediência a Ele, o Senhor. Somos, de fato, os filhos da promessa, e em nós se cumpre a palavra de Deus. Os que são da fé são os filhos da promessa, são nascidos, não nascidos da carne, de modo natural, mas do Espírito, gerados lá do alto. Por isso que os que são daqui de baixo da terra vivem nos perseguindo, como Ismael até hoje persegue Isaac. Amanhã nós iremos ver o capítulo de número 5. Eu pergunto para você, você é de fato livre? Você é livre para fazer o que quiser, tudo? Vou te dizer uma coisa, eu duvido. Amanhã você confere aqui conosco Gálatas 5. Aproveite aí, inscreva-se em nosso canal, já clica no sininho para acompanhar. Todos os dias um vídeo novo, então dê um like aí, ajudando o nosso canal. Nós estamos sempre aí com a palavra de Deus. A parte escrita, nós temos a narrativa aí escrita em jamaisdesista.com.br. Toda a Bíblia está lá, grátis, você não paga nada por isso. Nós temos a nossa loja virtual, onde você adquire a Bíblia de estudo teológico e os artigos teológicos que a gente recomenda estão nela. Então, compre conosco essa Bíblia, outras Bíblias, materiais, livros, na sua Semeadores, na nossa loja virtual. E o nosso programa de rádio vai ao ar todas as quartas-feiras, com o programa de Palavra de Vida do Momento Missionário da Igreja dos Semeadores, com Johnny Ramos, diretamente de Halmstad, na Suécia. Não perca, Deus está fazendo um grande mover nesse culto. E em breve estaremos com ele sendo transmitido via internet em nossa igreja, na sede, aqui em Taguatinga Norte, na Avenida Comercial Norte, em Brasília, no Distrito Federal, na QNA 30, lote 7. É bem fácil de localizar a nossa igreja. Nos acompanhe nas redes sociais, fique conosco, nos ajude, colabore, incentive, compartilhe, divulgue. A Deus toda a glória sempre, como dissemos sempre, e assim encerramos o nosso vídeo. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.